noite, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live e hoje vai ser poderoso. Essa direção que Deus nos entregou realmente está fazendo a diferença. Estamos na segunda-feira, terça-feira ontem foi algo poderoso. Na segunda, já falando sobre o poder da intercessão, foi algo sobrenatural, algo poderoso aconteceu. Segunda para terça, milagres tremendos aconteceram através da oração. E ontem também falamos sobre a identidade espiritual. Foi algo tremendo. Começamos a falar sobre a identidade de Jesus, o que ele representava, foi algo sobrenatural. E também no momento da nossa intercessão, muitos milagres aconteceram. Hoje nós já recebemos várias notícias de muitos milagres, gente saindo da UTI, coisas assim sobrenaturais. Amém? Então vai entrando aí. Hoje nós não vamos ter aquele tempo de adoração. O pastor Mateus não pôde estar aqui, a pastora Josi também, então só estou eu e a apóstola Rosiris, o João Vitor, para poder fazer para você aí a transmissão dessa live. Então quero pedir a sua ajuda enquanto você vai entrando aí, que você vai escrevendo aí da onde você está assistindo a gente, se você tiver um pedido de oração, né? Hoje vamos orar pela vida do pastor Arthur, porque a pressão dele deu uma caída lá, né? Então vamos orar pela saúde do pastor Arthur, vai ser tremendo, que Deus vai fazer uma obra de milagre sobrenatural. Então, em nome de Jesus, vai entrando aí, né? Falando de onde você está, os pastores. Quero fazer um apelo aqui, enquanto vocês vão entrando, os pastores da Igreja Apostólica Nova Terra, né, que estão aí, são pastores que são titulares, aqueles líderes da igreja, né, estão em Curitiba, Goiânia, você que está em Garabelo, você que está aí em Colombo, você que está em Colorado, Marialva, você que está lá em Brasília, pastor que está lá em Salvador, na Bahia, né? Pastores que estão na Praia Grande, Itanhaém, pastor que está no Embu das Artes, no São Judas, no Jardim São Salvador, pastores que estão no Chile, no México, na África, vocês pastores que estão aí nos acompanhando, que são da igreja, pastor que está em Dourados, né? Não pode esquecer lá de Dourados, pastor Gilmar, vocês entrem nessa live, participem dessa live, porque está sendo liberado palavras tremendas que vão trazer para nós uma edificação. Qual a estratégia? Faz a live, porque esse período, desde segunda-feira até a Páscoa, Deus vai nos dar superação para poder passarmos dessa segunda fase, desse momento tão terrível que o mundo todo está vivendo com essa situação do Covid. Então vai mandando o seu pedido de oração, a apóstola Rosiris está me ajudando aqui, anotando tudo, para que a gente tenha um tempo precioso. Amém? Já tem alguém aí, apóstolo? Já estamos com 52 pessoas. Já temos aí 52 pessoas. Então, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração apostólica aqui, para que Deus possa abrir o céu sobre essa palavra, porque hoje nós vamos falar sobre altares de família, né? Então normalmente é a pastora Cláudia ou o pastor Renato Orton que fazem essa ministração com muita capacidade, muita unção, né? Muita graça. Nós toda quarta-feira estamos acostumados a ouvir sobre estrutura de família com o pastor Renato e a pastora Cláudia, e de segunda, noiva de botas, de sexta, o pastor Renato falando sobre intercessão, mas eu pedi para eles, para a apóstola Rosiris, para o pastor Renato, a pastora Cláudia, porque nesse período Deus nos deu uma estratégia para que eu pudesse ministrar essas palavras até a Páscoa, todos os dias. Então, eu quero pedir a sua paciência aí, quero pedir sua atenção para que você receba essa palavra. Seja você da Igreja Apostólica Nova Terra, seja você de uma outra igreja, seja você de um lugar, de alguma igreja da nossa rede de paternidade, seja você católico, seja você da religião que você for. Ouça a palavra que Deus vai liberar, porque Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida, né?
quero liberar a palavra de Deus sobre os médicos. Hoje eu conversei com uma médica importante, amiga nossa, e sobre toda essa situação que nós estamos vivendo nos hospitais, e ela falou, olha, Josué, é realmente muito sério, apóstolo. Os médicos estão precisando de muita oração, porque é uma situação muito delicada para os médicos, enfermeiros, essas pessoas todas que estão na linha de batalha aí, na linha de frente, eles estão precisando de muita oração. Então, vai entrando aí, né? Vamos participar juntos, mandar um abraço aqui já para a doutora Karen e o amigo dela lá, o Emerson, que está ouvindo a gente aí, né, Emerson? Declarar que Deus vai restaurar você da sua enfermidade totalmente, você vai ficar totalmente curado, porque se você crê em Deus, Ele vai fazer milagres na sua vida. Amém? Amém? Amém. Podemos começar? Nós vamos orar então, para que o céu se abra, e depois dessa palavra sobre altares de família, nós vamos começar por fundamento hoje, como eu estou pondo fundamento segunda, terça, essa semana é a semana de pôr fundamentos. Amém? E aí então, nós vamos nos aprofundar nisso, e Deus vai restaurar algo tremendo. Deus vai te dar uma unção de superação na tua família hoje. Hoje os milagres vão acontecer nas famílias de uma forma sobrenatural. Independente do seu credo e da sua religião, Deus vai fazer algo poderoso na sua vida e você vai saber que é Ele. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Como nós amamos o culto público, porque sentimos o calor das pessoas, dos irmãos, sentimos aquela emoção, aquela coisa tremenda do louvor, da adoração, da palavra. Mas, Senhor, é necessário que esse tempo seja assim. É necessário que estejamos com os templos fechados por um momento só, até que tudo passe. Por isso nós estamos aqui para pregar a Tua palavra. E assim como o apóstolo Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta. Então, Senhor, nós estamos com os templos, as igrejas fechadas nesses momentos, mas aqui da nossa sala nós podemos declarar que a palavra de Deus está livre, a palavra de Deus está solta, a palavra de Deus está sendo liberada para gerar milagres, fé e esperança. Por isso, Pai, abre o céu sobre todas as coisas e estabelece o Teu poder. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Te entregamos agora as redes da internet para que não caia, para que não seja bloqueada, para que tudo que nós vamos revelar aqui seja alcançado, Senhor. Alcance o seu objetivo. Cada casa, cada família, cada hospital, cada computador, cada televisão, Senhor, no presídio, não importa aonde estiver chegando, Senhor, as pessoas sejam cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Amém? Amém. Tem gente aí, apóstola? Tem. Vamos lá? Tem Sabe umas que 100 pessoas já. Deus é bom e eu quero falar sobre altares de família. Mas olha que tremendo, porque quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu um caminho. Então eu queria que você tivesse paciência comigo hoje, porque eu quero te entregar uma revelação, um ensino poderoso sobre essa coisa chamada família. Amém? E isso é tremendo. Então, o tema de quarta-feira é altares de família. Superação, altares de família. Olha que tremendo. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Uau! Amém. Olha que tremenda essa palavra. Você conhece essa história? É quando Davi vai fazer o censo, ele faz uma coisa errada,
esse senso vai provocar nele o seu orgulho, a sua vaidade, e Deus não tinha pedido para ele fazer isso com essa intenção. E aí então Deus liberou uma praga devido a essa situação. E a praga começou a matar muita gente, até que o anjo de Deus falou para ele fazer o altar. Então ele vai em Araúna e ele pede para esse cara vender essa propriedade para ele, e ele faz ali então um altar para sacrificar a Deus. Ele faz um altar. Quando ele levanta o altar e ele faz o sacrifício, a Bíblia diz que a praga parou de sobre a terra de Israel. Então olha que tremendo que eu estou te falando, porque se nós vamos falar sobre altares de família, imagine que se nós entendermos essa palavra, o altar que nós levantarmos na nossa família, na nossa casa, vai parar todo tipo de praga sobre a nossa vida e também sobre a nossa família. Amém. Mas não só sobre isso, mas sobre o povo que a gente representa. Então eu queria que você me acompanhasse atentamente, porque eu vou te dar algumas coisas que são poderosas e isso vai ser tremendo. Olha que tremendo. Para a gente entender um pouquinho, eu quero te falar sobre governo mundial. Então, para a gente entender, existem estruturas que vão exercer governo mundial. E quando você estuda, você vai descobrir o seguinte, que existem 3 estruturas principais que governam tudo. Essas estruturas são família, Estado e igreja. Família, Estado e igreja. Então, o que é isso? Essa instituição família, essa instituição Estado, essa instituição igreja. Na verdade, isso são princípios, ideias. Então vamos pensar o seguinte, que a gente tem uma instituição, né, que tem boas ideias, e essas ideias é de fato aquela instituição. Então, por exemplo, a estrutura de família, que nós vamos chamar de estrutura, para que a gente entenda. A estrutura família, o que compõe isso? São as pessoas somente? Não. A ideia dessa estrutura, dessa instituição, é que mantém as pessoas ligadas à instituição. Então, por exemplo, as ideias empresarial, por exemplo, a empresa que tem ali à frente do mercado poderoso, vamos pensar no mercado, né, de automobilístico, são várias empresas e estruturas, e ela tem ali as suas ideias, cada uma tem as suas ideias. Então, na verdade, o que faz aquela empresa existir não é a empresa em si, mas a ideia daquela empresa, daquela estrutura. Não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Se você entendeu, dá um likezinho aí, porque isso vai ser poderoso para a gente continuar. Por quê? Porque a estrutura, cada estrutura, vai ter o seu criador, vamos dizer assim. Tá bom? Então, para a gente entender isso, qual é a primeira estrutura que eu quero te falar? É a família. E aí nós vamos entender o seguinte, já que o conceito a ideia, o princípio por trás dessa instituição chamada família, é esse princípio que vai fazer com que ela exista, porque vai levar o grupo família, a estrutura família, a caminhar dentro desse princípio. Então eu quero ir no começo, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Beleza? Então vem comigo aí nessa caminhada bíblica. Vamos pegar as estruturas. Então, cada estrutura vão ter os seus princípios. E o que significa a palavra princípio? O que é isso? Os princípios vão trazer os atributos morais, vão trazer os atributos éticos e vão reger a vida das pessoas envolvidas nessa estrutura. Amém? Os princípios, atributos morais, atributos éticos,
que vão reger a vida das pessoas envolvidas nessa estrutura. Então, olha que tremendo, guarda isso que eu estou te falando, estrutura igreja, família, Estado e igreja. Tudo certo aí? Uhum. Posso continuar? Pedido de oração, pode? Aleluia. Deus é bom. Vai mandando o seu pedido de oração aí que o fogo está pegando. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, a estrutura família. Então vamos entender. Quem é o idealizador da instituição ou da estrutura chamada família? Deus. A ideia saiu de Deus. O projeto, Matéria-prima? não, todo o desenho, toda a constituição, aquilo que vai reger, os princípios saíram de Deus. Então Deus é o Pai, aquele criador da estrutura da família. Então olha que tremendo se você me acompanhar. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então olha que tremendo. Deus tem um projeto. Ele vai estabelecer uma família na terra. Não tem ninguém. Então ele vai trazer a existência. Ele tem uma ideia. Ele tem os princípios. Ele tem toda a estrutura de como, o desenho de toda a estrutura, de como isso vai funcionar, de como isso deve funcionar, essa instituição família, como ela deve funcionar. Então Deus já sabe tudo como ele vai fazer. Então ele vai pôr o homem e a mulher, ele vai criar, no mundo espiritual. Primeira coisa que nós estamos vendo aqui em Gênesis 27, 1:27, é que ele criou homem e mulher. Então ele já sabe que precisa ser uma família. Ele já tem a ideia do que vai ser. Então ele vai pôr o homem e a mulher. Então ele faz primeiro no mundo espiritual. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aí Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então ele pegou aquilo que ele tinha feito já no mundo espiritual, homem e mulher, espírito. Ele vai trazer primeiro o homem para o mundo físico, e ele faz aquele boneco que a gente sabe, e ele sopra sobre ele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Beleza? Até aí tudo bem? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos seus ossos e carne da minha carne, disse Adão. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então olha que tremendo, porque o que vai acontecer? Deus agora colocou o seu projeto, o seu desenho, a sua ideia em prática. Então tem o homem e a mulher, eles vão se unir e vai vir a procriação. E aí começa então a surgir a primeira família. A ideia da família. Então quem é o criador disso? Deus. Então se Deus é o criador da família, o que ele vai fazer como pai? E aí entra a função do pai, no nosso caso, como eu estou falando aqui, a primeira família, o pai é Deus. Então, o pai que é Deus, ele vai ter que ter a função dele. Qual? Prover e proteger a família. Provisão e proteção. Deus vai fazer isso dentro desse desenho. Então é algo sobrenatural que eu quero que você entenda, meu irmão.
pensa no que eu estou te falando e me acompanhe, porque vai ficar um pouquinho longo aqui, eu tenho que correr, mas vai ser algo poderoso para a gente começar a entender o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Amém ou não amém? Amém. Tem alguém aí que pode dar um like? Então, Deus, que é o pai da família, passa a exercer o governo dele através do quê? Dos seus princípios. Ele vai colocar os seus princípios dentro da instituição família. Então ele vai pegar aí o primeiro casal, a primeira família, e vai dar para eles o quê? Vai dar para eles os princípios, que vai trazer para eles ética, vai trazer para eles também moral, e eles vão começar a viver debaixo dos princípios. Que são os princípios? Aquilo que vai reger a ideia, aquilo que vai reger o plano daquela instituição. E essa instituição está ligada ao seu Criador. Então a família está ligada diretamente a Deus. Deus tem esse projeto com a família. É na família que tudo acontece. Então presta atenção que estamos falando da primeira família. E Deus vai começar a reger as famílias de forma poderosa. Aqui, como que Deus coloca, ou como Deus vai estabelecer os seus princípios para que a ideia da instituição família funcione? Isso é muito importante que você entenda, porque no final nós vamos ter que compreender isso. Como é que Deus vai fazer para estabelecer seus princípios morais, seus princípios éticos, que vão moldar as pessoas ligadas a essa instituição chamada família, através de relacionamento. Então, o relacionamento do Pai, Deus, com a sua criação, porque Ele é responsável por sua criação. Então, olha que tremendo isso. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O que Deus vai fazer? Ele vai pegar o homem e vai dar orientação, vai colocar o homem no jardim do Éden, vai colocar o homem dentro de uma situação onde tudo está preparado. A única coisa que o homem vai precisar fazer não é prover, ele vai precisar só cuidar do que Deus já está dando para ele. Está entendendo? Porque quem vai ter que prover e proteger é Deus. Mas Deus está falando para o Adão, ó, vai lavrar a terra e você vai guardar o jardim. Guarda. Vigia. Tudo bem? Amém. Até aqui, beleza? Dá um like aí. Amém? Olha aqui tremendo. Vamos seguir. Então, o relacionamento vai trazer a orientação. Porque esse relacionamento acontecia com eles todo dia, eles e Deus. A Bíblia diz que todos os dias, nós vamos chegar lá, todos os dias na viração de cada dia, o Pai, Deus, estava presente. Amém. Então, a presença do Pai, o Criador da família, é presente. Isso é poderoso. Gênesis 3:8. Olha que tremendo a presença do Pai. E ouviram a voz do Senhor, passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor, olha que tremendo, Deus tem a sua forma de vir e se relacionar. Então, são textos conhecidos, mas eu preciso dessa base para que você entenda. Quando eu falar de altar, olha que tremendo, é Deus visitando o homem, Adão e Eva, todos os dias com hora marcada. Então é o relacionamento do Pai, Deus, vindo na família, a criação. Não era, entenda o que eu vou falar, amém? Não era o Adão que ia buscar a presença de Deus, não era a Eva que ia buscar a presença de Deus. Era Deus que vinha fazer a manutenção. Era uma ligação poderosa, irmão, entre o Criador e a sua criação. Amém. Não tinha interrupção.
não tinha intermediário, não tinha nada. Tinha hora marcada para Deus descer do mundo espiritual e visitar o mundo físico, para ver como estava indo o seu projeto, a sua instituição chamada família, por onde ele, Deus, tem liberdade de fluir. Meu Deus, estou arrepiado aqui. Deus quer ter liberdade de voltar a fluir nas nossas famílias hoje. Amém. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, tenha paciência comigo. O capítulo 3 de Gênesis vai mostrar a falha do homem, mas eu não quero entrar aí. Eu só quero mostrar para você a instituição família e como ela está fluindo debaixo do desenho de Deus. Então, o inimigo, quando faz o homem pecar, a ideia é tirar Deus desse projeto, dessa instituição. Ele quer que a instituição chamada família não siga os princípios de Deus, os princípios morais, os princípios éticos, aquilo que vai fazer o caráter ser perfeito e alinhado. Então o que ele faz? Ele vai fazer com que o homem peque contra Deus, violando o que? Seus princípios. Quais princípios que estão aí envolvidos na queda do homem? O princípio da obediência. Você está entendendo, irmão, onde nós vamos chegar? E aí vai acontecer algo tremendo, porque Deus tem que tirar o homem do jardim, porque o jardim era o lugar da presença. O jardim do Éden era o lugar onde Deus se manifestava. Toda a terra fora do jardim, ela era maravilhosa, não tinha abrolhos, não tinha erva daninha, nada. Fora do jardim, imagina como era o jardim. Amém. Se fora do jardim não, já era lindo, imagina dentro do jardim do Éden, que Éden significa presença, lugar da presença. Amém. Porque quando Deus vem, tudo muda. Você está entendendo isso? E aí olha o que vai acontecer. O versículo 23 do capítulo 3. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, vamos só parar um pouquinho aqui, porque até aqui nós não ouvimos falar de altares. E é isso que eu quero que você entenda. Porque Deus fez algo tão poderoso, que é o projeto da família, que é, vamos pegar essa palavra, né, a estrutura, que você já entendeu, que é a ideia, para que essa estrutura ande, para que ela flua dentro do desenho que Deus fez como criador, para manter a instituição família. Deus precisou fazer o quê? Tirar o homem desse lugar, do jardim, que era o lugar da presença dele, porque aí nesse lugar também tinha a árvore da vida. Então vamos pensar o seguinte, que o jardim era a casa do homem, aonde o Deus vinha para se relacionar pessoalmente com ele. Então, quando o inimigo fez o homem pecar, o que Deus fez? Ele tirou a casa espiritual daí, e tirou o homem daí, desse lugar, e pôs um anjo protegendo ele. Ora, por que vai ter que proteger uma casa que não vai ter mais ninguém morando? Porque dentro da casa existe um caminho de vida eterna. Dentro do lugar onde tem a presença de Deus, também tem a árvore da vida. Amém. E eles não poderiam comer da árvore da vida em pecado, senão eles iam morrer em pecado. Então o que Deus fez? Protegeu a casa. Irmãos, é muita revelação. Entenda, Amém, que na sua casa pode acontecer coisas tremendas. amém, Você está comigo aqui? Então, até o capítulo 3, não vai aparecer altar nenhum.
Por quê? Porque Deus é o próprio altar. Deus está presente. Amém. Ele não precisa, até o capítulo 3, ser invocado. Porque ele vem para aquilo que é dele. Consegue entender? Amém. Por isso que João, quando vai falar de Jesus, fala assim, ó, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Nós vamos chegar lá. Aqui não. Aqui no jardim, Deus vinha para aquilo que era seu, e Deus era recebido. Amém. Porque Adão e Eva se reuniam com Deus todos os dias, na viração de cada dia. E aí, nesse relacionamento, Deus trazia os princípios. Olha, caminha assim, funciona assim, faz assim. Você está entendendo, né? Agora, vamos para o capítulo 4. Aí nós vamos falar de altares de família. Capítulo 4, versículo 3 e 5. Os altares de família vão provocar a presença de Deus através do relacionamento. Só que não é um relacionamento mais como era no princípio. Agora, o homem vai precisar invocar Deus para que ele venha. Ou seja, o homem vai precisar desejar aquela presença que ele tinha, que era uma presença espontânea de Deus vindo. E aí, olha que tremendo. Versículo 4, capítulo 4 de Gênesis 3:5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim não atentou. E mirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E Deus falou com ele, né? Ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Versículo 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele você deve dominar. Então, olha que tremendo. Capítulo 4. O que a gente entende? Não precisa ser muito inteligente. Adão tinha relacionamento pessoal com Deus. E ele sabe que ele perdeu isso para a sua família. Ou seja, o Criador que vinha espontaneamente todos os dias, agora não vem mais. Então ele vai criar um caminho, qual? O altar. Ele, homem, vai ensinar seus filhos a buscar a Deus. E como que ele vai fazer isso? Vamos levantar um altar e vamos trazer sacrifícios de ofertas, sacrifícios, para que Deus venha falar conosco, para que Deus volte a ter relacionamento conosco. Consegue entender? E aí então, aqui no capítulo 4, começa a aparecer os altares. Então veja, que está falando aqui de um momento específico, quando Caim vai matar Abel, pelas ofertas. Mas olha que tremendo, o que eu quero que você entenda, é que isso não foi no primeiro momento. A morte do Abel não foi no primeiro momento. Então significa que eles voltaram a ter relacionamento com Deus. Através do altar de família, eles se reuniam ali no momento certo, no dia certo do altar, no dia certo de trazer a colheita, no dia certo de trazer o sacrifício. Eles se reuniam como família e Deus vinha para receber o sacrifício do altar. Alguém consegue me entender? Isso significa que através dos altares de família, a instituição, ou seja, os princípios morais, os princípios éticos de Deus, os atributos de Deus, começou de novo a conduzir a família. Amém. De uma forma poderosa. Até chegar o momento em que Caim vai ter uma dificuldade emocional e ele vai fazer o que ele não deveria fazer. Ou seja, Deus fala para ele, olha, você não está bem. E eu queria que você entendesse isso, porque não é o Adão que está falando para o Caim que ele não está bem.
Não é o Adão que está falando com Abel, é Deus, o autor, o criador da família, da ideia, da instituição, da estrutura da família. É ele que está chegando para o filho do Adão, porque mostra que Deus fazia parte daquela reunião. Deus voltou a fazer parte daquela família. E aí ele está falando, olha, não é bom que você faça assim. Caim, ó, faz o negócio direitinho, beleza? Mas não deixa seu coração ficar assim. Tá bom? Ó, se você fizer bem, se você fizer direito, vai ficar tudo bem. Mas se você não fizer direito, o pecado está batendo na sua porta. Você está aqui? Sabe o que Deus está falando para Caim? Deus está falando para Caim o seguinte, ó. Lá atrás, no Jardim do Éden, o seu pai tinha uma função. Ele tinha que guardar o jardim. Como ele não guardou, o pecado bateu na porta lá e entrou. E ele teve que sair da estrutura que ele tinha. Agora, nós estamos de novo restaurando essa estrutura de comunhão. Eu estou vindo através do altar para conviver com a família que eu formei. Essa é a minha ideia, esse é o meu projeto. Então, cuidado com as suas emoções, porque o pecado está batendo na porta. Então, tudo que você está pensando aí na sua cabeça, não abre a porta, toma cuidado. Porque é uma estratégia do inimigo para destruir a família. Por quê? O inimigo entendeu, se eu destruir a instituição família, eu consigo impedir que Deus funcione com o seu projeto na terra. Está dando para entender? Então, primeira instituição, família, forte. Quem está aqui comigo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aí vem o 4:9, né? E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E aqui eu queria que você entendesse. Olha que tremendo, eu estou correndo. Porque é profundo, dona Rosilis. Amém. Olha que tremendo. Deus tem uma manifestação com a sua criação. Ele vem todos os dias para ver como está funcionando aquela instituição que ele criou, que ele imaginou, que ele teve a ideia toda e está tudo funcionando. Os princípios estão funcionando, está tudo certo. E para fazer a manutenção, ele vem através do relacionamento. O relacionamento de todo dia, todos os dias. Ele tinha relacionamento com Adão e Eva. Eles têm que sair do jardim por causa da falha. Tá bom, agora eles estão fora do jardim. E aí Deus fala para o Adão assim, ó, a terra lá fora vai começar a produzir abrolhos, erva daninha, você vai ter que manter a terra, você vai ter que lavrar a terra, cultivar, e você tem que dar os seus pulos. E ele começa a fazer isso. Quando ele está lá fora fazendo isso, ele vai fazer um desenho, qual ele, Adão, vai começar com seus filhos levantar altar de adoração. Ele vai começar a trazer sacrifício no altar. Por quê? Porque ele entende, porque, amado, Adão tinha 100% de inteligência. Glória a Deus. Então nós precisamos pensar o seguinte, mas quem ensinou para ele fazer altar? Amado, ele tem 100% de inteligência. Ele vai querer fazer um caminho de volta. Ele vai querer fazer um caminho para que aquela presença que vinha de forma espontânea comece a vir de novo. Então ele começa a levantar o altar. Altares de família, lugar da presença, lugar por onde Deus vai ser invocado. E Deus começa a vir. Eu li esse texto de Caim e Abel para você saber que era Deus falando com eles. Então Deus vem para o Caim e fala assim, cadê teu irmão Abel? E o Caim responde para Deus. Então tem um diálogo entre Deus e o homem. Ou seja, o mesmo diálogo que Deus tinha lá atrás com a família Adão, Eva, tal, antes do pecado, agora ele voltou a ter esse diálogo. Por quê? Porque o sacrifício de sangue era importante do Abel, do animal, porque o sacrifício de sangue purificava o pecado do homem. Então Deus podia chegar. Amém. O sacrifício do cereal que Caim trazia representava a provisão. Amém. Porque era comida, sustento.
Então presta atenção nessa revelação. No sacrifício que Adão estava colocando no altar, o que ele estava dizendo era o seguinte: Senhor, está aqui o cereal, ó, nós cremos na sua provisão. E está aqui o sangue, nós cremos na sua proteção. Porque sempre era um cordeiro que o Abel tinha que sacrificar. Então aí você tem sustento e provisão no cereal, e você tem proteção do sangue do cordeiro no sacrifício de Abel. Amém. E aí Deus vem. E começa então, apóstolo Rogério, começa Deus a governar as famílias de novo. E a coisa vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. A população vai crescendo, o negócio vai ficando louco, a coisa começa a funcionar. E aí nós vamos chegar até Samuel. Amém. O que está acontecendo aí? Deus está falando com o seu povo, mantendo os seus princípios morais, princípio ético, princípios de crescimento de caráter. Ele tem os seus princípios, que é o quê? O modelo de como funciona a instituição chamada família. E ele vai trabalhando com isso. E as famílias vão crescendo na terra. Como que ele vai fazer? Ele vai agora usar os profetas. E aí Samuel vem como juiz e profeta. Já Samuel é por onde Deus está falando com o povo, dando para o povo direção, dando para o povo caminho. Ele vai pegar o Abraão, ele vai pegar o Moisés, ele vai pegar o Noé, ele vai usar caminhos por homens profetas que vão falar aquilo que ele quer que seja ensinado. Então agora, veja que Deus, ele vai falar através de uma boca, através de um chamado, através de um homem que tem um chamado profético. Para quê? Para estabelecer as suas ideias e os seus princípios na instituição chamada família. Amém. Então presta atenção que o povo de Deus é o povo que é governado por Deus. Ou seja, é a sua família. A família de Deus. Deus continua governando. Está dando para entender? Então aqui eu quero que você entenda a instituição família. Nasceu no coração de Deus, tem as direções de Deus, tem os princípios de Deus. E vai fluindo no meio de toda a evolução das famílias no mundo. Então, enquanto Deus está trabalhando a família, outras nações estão aparecendo e surgindo. E aí vai acontecer algo poderoso que eu quero falar, que é esse segundo ponto, mas eu não vou entrar profundo na instituição chamada Estado, né? Que aí o povo vai chegar para Samuel e vai falar assim, ó, nós não queremos mais o governo de Deus. Misericórdia. Eles vão dizer para o profeta, que é usado por Deus naquele tempo, para dirigir a vida deles como família, instituição, que tem os princípios de Deus, as ideias de Deus, tudo está dar certo. Eles vão chegar para esse profeta e falar o seguinte, olha, nós não queremos mais o governo divino, nós queremos o governo humano. E aí presta atenção no que eles vão falar. Eles vão falar assim, ó, nós queremos ser como todas as outras nações, que tem um rei que vai à sua frente. E o que é esse rei? Ele representa o Estado. O Estado é essa segunda organização que rege o mundo. Porque o Estado também vai ter os seus princípios de moral, de ética, de caráter. Vão ter várias coisas aí nessa estrutura que vão reger o Estado. E o povo falou para Samuel, apóstolo, nós não queremos Deus nisso, não queremos mais ser dirigido por Deus, nós queremos ser como as outras nações. Significa que eles estavam olhando as outras nações e desejando algo que não era deles. Misericórdia. Ou seja, a família de Deus começou a ver coisas que não era para eles.
e começou a ter um desejo no coração, começou a ser influenciado na sua alma, desejo, vontades e emoções, de querer aquilo que aquelas nações tinham. E Samuel ficou muito bravo, irmão, e foi falar com Deus. E Deus falou assim, ó, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o meu governo, o meu projeto. O projeto que eu tenho é algo tremendo. Eles não querem mais que eu ande na frente deles. Meu Deus. Está dando para entender? Então vamos entender o que Deus falou para eles. Porque Deus falou assim para Samuel, não tem problema, dá um rei para eles, mas fala para eles o que o rei deles vai fazer com eles. Olha que tremendo isso. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 9. Agora, pois, Deus falando com Samuel, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse, esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os pretextos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criado. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos ajudará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Misericórdia. Você está entendendo? Tem gente comigo aí ainda? Tem. Nossa, não foi todo mundo dormir. Não, tá todo Dormir mundo aí. não. Vamos orar por milagre. Mas olha que tremendo, irmão. Nós estamos saindo dessa primeira instituição que rege o mundo, a família. E aí então, de alguma forma, o inimigo entrou e quis tirar o povo. Assim, olha, assim como ele entrou e tirou a família do Jardim do Éden, que era a presença de Deus, agora nessa segunda etapa, ele vai entrar e vai tirar o governo de Deus do meio do seu povo, fazendo o povo de Deus fazer uma escolha. E aí Deus fala assim para Samuel, vai lá e fala para eles como vai ser, porque eles vão entrar dentro do governo chamado Estado, a estrutura Estado, que não governa, presta atenção no que eu vou falar, não governa para o povo, não cuida do povo, não trata do povo, é um governo para si mesmo, não governa para o povo, governa para si mesmo. E olha o que está escrito aqui na Bíblia, irmão, está escrito que esse rei vai tirar tudo do povo de Deus, vai tirar tudo do povo, e vai ficar para ele, Estado, governo humano. Misericórdia.
A pergunta é, não é isso que nós estamos vivendo? Não é. Mas olha que tremendo. Porque o governo, a estrutura, vamos falar de estrutura, né? Quando a gente estuda antropologia, você vai estudar essa questão, e essas 3 estruturas são isso, são essas 3 estruturas que governam o mundo todo. Família, Estado e igreja. Você vai entender, eu já vou chegar na igreja. Amém. Então o Estado fez o quê? Ele está governando. Deus deixou de atuar na família? Não. Deus continuou falando através dos profetas. Continuou dando vitória, continuou mostrando quem ele era. Só que agora Deus tem o livre-arbítrio para todo mundo. Então, peraí, ó, você quer continuar nesse governo de Estado? Não tem problema, mas eu continuo sendo Deus. Amém. Eu não perdi o meu projeto. Glória Querido, nada que Deus faz será perdido. Nenhuma criação de Deus vai ser perdida nesse tempo. Ele tem o controle. Amém. Mas ele respeita a decisão das pessoas. Então se criou o quê? O Estado. Criou-se o governo humano através dos reis. E aí a gente tem toda a história, né, que a gente aprendeu na escola, toda aquela história, os feudais, aquela coisa toda, a gente conhece tudo isso. E isso tudo vem trazendo um desenho. Só que não, a família não acabou. Você está aqui? Amém. E o Estado também não. Só que vai sofrendo, toda instituição sofre mudança nas ideias. Ou seja, no caso de Deus, as ideias, os princípios, já está tudo pronto. Por isso que ele falou, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém. Por isso que hoje a gente vê estruturas que no começo eles pensavam de um jeito, mas depois eles foram mudando, porque eles foram se enquadrando dentro da realidade que o Estado estabeleceu para aquele povo. Para você entender, é a constituição da nossa nação. De cada nação tem uma constituição. Você vai precisar se enquadrar. Ó, eu quero morar na Europa, quero morar em Paris. Tá bom, na França, né? Você vai morar na França, tem a constituição. Você vai ter que se enquadrar naquilo lá. Aquilo são os princípios. Aquilo sim é o Estado da França. Não é o lugar onde você está. Amém. Está entendendo? Então nós somos de Deus, nós estamos nessa terra, nós somos de Deus. O que rege a nossa vida são os princípios bíblicos da família de Deus, que vai reger a família de Deus, não importa onde ela estiver. Amém. Meu Deus. Tem alguém comigo aí? Glória a Você está Deus. sentindo o que eu estou sentindo? Com Estou sentindo certeza. uma presença. Aham. 140 pessoas. Quantos? 140. Vamos lá, irmão. Compartilhe, pastor. Porque Deus vai te honrar. Amém. Pastores, Deus vai te honrar. A obediência gera vitória. Então, dei uma pincelada nessas 2 primeiras instituições e agora nós vamos falar da instituição chamada igreja. Que nesse tempo de pandemia está sendo meio que atacada também. Mas a igreja também é ideia. A igreja, ela também tem os seus princípios morais, éticos. Os princípios de Deus vão estar dentro da igreja. E quando se fala de igreja, nós estamos falando de religião. Mas a princípio estamos falando de igreja. Então entenda o que eu vou falar aqui. Igreja. Como que é chamada a igreja? A igreja é conhecida, um dos nomes da igreja, a família de Deus. Glória a Deus. E aí, Deus vai começar a restaurar a sua família. Então ele vai precisar, Deus está me dando uma palavra aqui, irmão, vou falar. Da mesma forma que Deus precisava, presta atenção nisso, do Éden, para iniciar o projeto da família, cuidar da família, deixar seus princípios, estabelecer sua ordem, Deus também vai precisar da igreja. O que é a igreja?
A igreja, lugar, templo, ele é o lugar onde Deus vai reunir a família e estabelecer seus princípios, vai estabelecer suas leis, seus princípios morais, éticos. Então é importante sim. Amém. Glória a Deus. É o lugar da reunião. Sim. Pega isso comigo, você vai ver. Vamos lá. Mateus 4,17. O que Jesus Cristo veio fazer? Meu Deus. Se Deus está aí visitando o Jardim do Éden na família, agora passa toda essa situação e a Bíblia diz que Jesus vem na plenitude dos tempos. Então, quando Jesus vem com um corpo físico, o que ele veio fazer? Ele veio dar um rosto para Deus. Porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a trindade um só. Então, quando Jesus chega e as pessoas olham para ele, eles também estão vendo o Pai. É o Pai presente no projeto da família. Amém. O Pai, Deus, nunca esteve ausente da família. Amém. Estamos falando de instituição. Então, a presença do Pai, Deus, precisa estar na família. Esse é o conceito da instituição, chamada família. Então Jesus vem para dar um rosto. Olha que tremendo. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele vai trazer o reino de Deus. O que ele está falando? Ele está falando, você não tem ideia, mas lá atrás, no princípio, nós descíamos lá com o reino. Amém. Com Adão, Eva, o Caim, o Abel, nós descíamos lá, era o reino de Deus descendo. Então, se o Pai visitava o homem lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 4, significa que também com o Pai estava o Filho e o Espírito Santo, porque é a Trindade. Amém. Então, o que Jesus está falando? Oh, meu, se arrepende, porque chegou o reino. Aleluia. Os criadores da instituição família, da instituição igreja, está aqui. Amém. Meu Deus. Me ajuda aí, relógio. Ó, vamos lá. João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará, oh, aleluia, Aleluia. as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Aleluia. Então olha que tremendo nesse princípio onde vai surgir a igreja. Porque a igreja vai surgir através do Cristo. Então Jesus vem, ele vai pôr um fim na história, vai pôr um antes e um depois. Quando Jesus vem, ele vai restaurar as coisas. Ele vem para restaurar. Restaurar o quê? Restaurar a família através da igreja. Amém. Através dele mesmo. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tem um resgate aí. Só que nessa época, o que Jesus vai enfrentar? Qual a maior barreira que Jesus vai enfrentar para fazer a obra de Deus acontecer? O Estado. A instituição chamada Estado. Que não aceitava aquela ideia. Que estava trazendo o povo debaixo de escravidão, debaixo de jugo. A coisa era tão forte que todo mundo pensava o seguinte,
que Jesus seria um libertador, mas usando as armas bélicas. E a todo mundo. E aí ele vai fazer uma ligação, através da igreja que ele vai deixar estabelecida, ele vai fazer a ligação da família de Deus aqui, igreja, com a família de Deus lá no Éden, projeto. Amém. Instituição. Presta atenção nisso que eu estou te falando, irmão. E aí Jesus passa tudo o que ele passou. Quem foi que matou Jesus? O Estado. Você está entendendo? Porque o Estado tinha o poder de fazer coisas. Que não precisava pedir autorização para o povo. Eles faziam o que eles quisessem. Porque eles eram o Estado. E qualquer semelhança é mera coincidência. Ai, meu Deus. Aí olha que tremendo. Você conhece a história de Jesus, eu falei ontem sobre a identidade dele, né? Mas olha que tremendo. Vai surgir a igreja. Livro de Atos. Atos capítulo 2, 42 diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Presta atenção, ó. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ó, e todos os dias, presta atenção, todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então olha que tremendo. A igreja era importante. Templo. Eles tinham um lugar de reunião, onde vinha o Paulo ensinava, onde vinham os apóstolos faziam milagres. O que ele está fazendo? Ele está Deus agora através da igreja que vai começar, porque Jesus subiu ao céu, nós vimos isso ontem, mas agora ficou a igreja. E a igreja, através da igreja, Deus agora, a família chamada igreja, vai voltar a conduzir a igreja através dos seus princípios morais, seus princípios éticos, princípios que faz um cidadão ser um bom cidadão, independente da religião. Amém. Alô? Você não é bonzinho porque você é crente. Você vai ser bonzinho, um homem bom, uma mulher boa, se você andar nos princípios éticos de Deus, que vão reger agora a família chamada igreja. Agora, a família, o conceito, a ideia, a instituição chamada família está agora fundida na igreja. Há uma fusão entre a igreja e a família. Amém. Porque essa instituição vai ser regida diretamente por Deus. Através do quê? Do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então presta atenção. Está falando que todos os dias eles estavam juntos no templo, mas eles também comiam pão em casa. Então significava o seguinte, que quando eles estavam em casa, eles tinham um altar de família. Amém. Quando eles estavam em casa, eles comiam pão. Quem é o pão? Jesus. Amém. Então ele tem comunhão nas famílias, através da reunião de família. Nós não estamos falando aqui de célula, de casa de oração, onde a gente tem essa estratégia evangelística. Nós estamos falando do encontro com Deus através da nossa comunhão como família. Eu, meus filhos, minha mulher e o pão é Jesus. Amém, glória a Deus. Ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu tenho também a minha reunião no templo. E no templo acontecia o quê? Sinais, maravilhas, poder,
Glória. E aí então Deus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas à igreja. Amém. Glória a Deus. Então não dá para a gente separar a igreja e dizer assim, ó, não, a igreja sou eu. Eu estou em todo lugar. Nós estamos ouvindo essas frases nas internets, a igreja não está fechada, quem está fechado é o templo. Tudo bem, isso é só uma fase. Amém? Nada contra quem fala Amém. isso, quem escreve isso, não é nada disso, porque desde a primeira onda nós estamos ouvindo falar isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, essa não é a ideia de Deus. Eu vou te falar de onde vem essa ideia. Mas deu para entender até aqui, irmão? Amém. Alguém está vivo aí, apóstolo? Ah, glória a Deus. Então, se você estiver vivo aí, dá um likezinho, só para me saber aí, da apóstola me falar, ó, tem gente sim, amor, tem gente te ouvindo. Tem um monte. Mas olha que tremendo, irmão. Começa a instituição chamada igreja. No poder tremendo dos apóstolos, no poder tremendo dos profetas, apóstolos e profetas fazendo sinais, maravilhas, poder de Deus. Irmão, isso começou a crescer. As pessoas começaram a ir para a igreja. Amém. Elas começaram a se converter. Está dando para entender? Aquilo que o pessoal falou para o Samuel, aquilo que o pessoal falou para Samuel, ó, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um governo humano. Sabe o que está acontecendo agora com o surgimento da igreja? Que Jesus deixou? Está acontecendo o seguinte, o povo está chegando para o Estado e falando assim, ó, nós não queremos mais ser governados pelo Amém. Estado, nós não queremos mais ser governados por essa lei massacrante sobre nós, Amém. nós queremos o governo divino, nós queremos voltar para Deus, nós queremos voltar para a família de Deus, nós queremos os princípios que regem a família de Deus, Aleluia. nós queremos ir para a igreja. Glória a Deus. Meu Amém. Deus! É verdade. E aí, o Estado olhou isso. Só que o Estado está olhando isso, pensando o seguinte, eles estão crescendo, a cada dia. Primeira reunião, 3.000 pessoas, segunda, 5.000 pessoas. As pessoas estão crescendo, seguindo os apóstolos, indo para a igreja, voltando para Deus. Deus está fazendo sinais e maravilhas. Não agora através de Jesus, porque Jesus foi para o céu, mas agora através do Espírito Santo, que está usando os membros da família. Amém. Deus, eu quero te profetizar sobre a tua vida. Glória Não estou a Deus. aguentando. Deus vai usar os membros da sua família, vai usar teu marido, vai usar tua esposa, vai usar tua sogra, vai usar teus filhos, Amém. netos, bisnetos, tataranetos, para estabelecer os seus princípios morais e éticos. Amém. Glória a Deus. Porque se numa instituição não tiver os princípios morais de Deus, nós não conseguimos andar aí. Então, apóstolo, olha que tremenda, porque o que está acontecendo? A igreja está explodindo. E o Estado vê isso. E aí vai chegar uma época do Estado em que Constantino vai fazer o seguinte, presta atenção nisso agora. Porque o Constantino vai ter uma boa ideia. Qual? Nós vamos oficializar o cristianismo como religião oficial. Uau! Isso parecia tremendo. E aí o que ele faz? Ele é o rei, ele vai trazer para o Estado. Então, ó, nós vamos nomear o cristianismo religião oficial. Mas quem vai controlar o cristianismo é o Estado. E a primeira coisa que ele faz é matar os profetas e os apóstolos. E ele começa a estabelecer uma igreja. Qual? A igreja católica. E o primeiro papa. Então tudo agora é regido pelo poder do Estado com a igreja. Então quando as pessoas falam assim, ó, o Estado, a família e a igreja, principalmente quando fala Estado e igreja, ele está falando dos dois governos que estão andando junto. Mas quando fala do Estado e a igreja, não está falando da igreja de Cristo, que nasceu dentro do desenho de Deus, que está andando dentro dos princípios morais e éticos de Deus. Não está falando dessa igreja. Está falando da igreja que o próprio Estado criou para manipulação. Agora, quando você lê igreja, você vai ler religião. Então presta atenção no que eu vou te falar. Depois que Constantino faz isso, ele entende o seguinte: nós podemos, já que criamos uma igreja e através dela manipulamos, nós podemos criar vários tipos de religião.
Porque as religiões vão levantar as massas. São as religiões que movimentam as massas. Por isso que a igreja de Deus está sendo perseguida. Por causa dos princípios éticos e morais. O caráter de Deus que está sendo impregnado através da igreja em muitas famílias. Amém. No mundo inteiro, irmão. Glória a Nos Deus. dialetos todos que a gente vê por aí. Nós estávamos na África e o pastor Geraldo, a gente ministrando lá, e aí ele virou e começou a falar no dialeto africano com os irmãos. E eu falei, meu Deus, o que será que ele está falando? De todas as tribos, povos, raças, línguas, todos virão adorar a Deus. Aleluia. Através do quê? Do poder da igreja. Então a igreja é o caminho por onde Deus restaura as famílias. Amém. Consegue entender a importância? Então, quando Constantino faz isso, ele estabelece a igreja para que o Estado governe a igreja. Então, hoje, o Estado governa. Porque a igreja que ele criou está do lado dele. E a única coisa que impede o governo maior é a igreja de Cristo. Amém. Por isso que, presta atenção. Vocês viram que as últimas leis é tudo contra a família. É tentar tirar os princípios de Deus da família. A ideia de Deus, eles querem assim, presta atenção no que eu vou falar. Como eles não conseguem vencer a instituição chamada família, porque ela nasceu em Deus, tem o DNA de Deus, eles querem confundir, eles querem trazer uma fusão, está dando para entender? Então, existem vários tipos de família. Existem vários tipos de constituir família. E aí, como as ideias vão mudando, no tempo que nós estamos vivendo hoje, as famílias mudaram. Então precisa prestar atenção. Como igreja de Cristo, como família de Cristo, não vamos entrar nesse conceito. Não tem problema fechar a igreja. Não. Tem problema. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Você não vai receber na sua casa 30 pessoas para fazer uma reunião e falar de Jesus hoje. Tem gente que não gosta nem de receber uma pessoa de visita. Então isso é um laço. Então nós vamos orar hoje. Amém. Para que Deus nos fortaleça. Amém. No que? Vamos cuidar da nossa família. Em casa. Mas vamos cuidar também da família de Deus chamada igreja. Não abandone a ideia da igreja, da importância do templo, da importância dessa instituição chamada igreja, que também é conhecida como família de Deus, que é por onde você um dia teve um encontro com Deus, você teve uma transformação de vida, você teve um impacto sobrenatural. Então, porque você hoje conhece alguma coisa, porque você hoje cresceu em conhecimento, você não pode achar que está tudo bem. Não, agora eu entendo, a igreja sou eu. Não! Templo, comunhão em casa. E Deus acrescenta pessoas à igreja. Porque precisa ter o lugar da reunião. Deu para entender hoje isso? Amém. Porque na próxima quarta eu vou falar de um outro momento. Mas hoje eu precisava colocar essa ideia. 3 estruturas. Família, Estado e igreja. E aqui, quando a gente fala de igreja, também podemos falar da religião. Porque a religião foi criada pelo Estado, da manipulação. Deixa eu só pôr uma coisinha na sua cabeça. Você acha mesmo que não dá para acabar com a Cracolândia? Você acha mesmo que não dá para acabar com as drogas? Você acha mesmo que não dá para acabar com a pobreza do nosso país? É que eu não posso falar umas coisas, senão cai a minha live. Mas você já entendeu, tem um Estado por trás de toda a situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Então a igreja de Cristo, que é regida pelo Espírito Santo, e vê, olha irmão que tremendo, o Pai, apóstolo, descia e falava com Adão e Eva, Caim e Abel.
Jesus veio, deu o rosto para Deus e estabeleceu a igreja. Agora, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Somos a igreja que Deus vai levar para o céu. Amém. Amém? É essa igreja. Mas a instituição chamada igreja é importante para o mundo. Sim. Igreja evangélica. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai falar dele mesmo, vai falar aquilo que ele ouviu do Pai. Então significa que agora o Espírito Santo, ele é a voz, o porta-voz do Pai, direto para a família do Pai. Amém. Glória a Deus. Então é um resgate. Amém. Então eu quero orar por você, para que Deus entre na sua família e faça o milagre necessário. Amém. Que você entenda o que Deus está falando com você hoje. Então, só para você entender, para a gente orar. Deus, o Pai, tem a função de prover e de proteger, sim ou não? Amém. Se Ele é o pai da família, é Ele que provê. Não é o filho, é o pai. Então tá bom. Pensa comigo. Ele está olhando para a tua vida agora como família. Então Deus, se você estiver alinhado dentro do que eu estou te falando, nos princípios morais, éticos de Deus, querendo fazer a coisa certa, lavado pelo sangue de Jesus, já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o que acontece agora? Deus é o teu Pai. Então se Deus é o teu Pai, Ele vai ser o provedor e Ele vai ser aquele cara que vai suprir, o provedor. Então, o que é que você está precisando de milagre na tua família hoje? O que é que você está precisando que Deus venha e proveja para você? Ele traga a provisão para a tua família hoje. Desafio você comigo a orarmos agora e colocar essa palavra na prova. Amém. E Deus vai agir agora mesmo. Não porque eu estou mandando Deus fazer. Amado, eu não mando nem em mim. Presta atenção, o que eu estou falando é ligar o princípio que Ele estabeleceu com a própria palavra dEle. E Ele vai ser responsável por você. Vai prover e vai te proteger. Vamos orar? Eu quero que você me acompanhe em oração, se você puder ficar em pé, aonde você estiver. Nós vamos orar agora. Para que Deus entre na sua família e dê para você uma unção de superação. Deu para entender que estamos numa batalha entre o Estado, governo humano, e a igreja, governo divino. E se nós estamos do lado do governo de Deus, a igreja, nós vamos ser vencedores. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor as nossas famílias agora. Sim, Pai. Senhor, essa palavra tão preciosa. Os altares de família somos nós. O homem, a mulher, a criança, a família que está me ouvindo. Quando a gente se junta, nos tornamos um altar. Adoramos o Teu nome. Queremos a Tua presença. Queremos que o Senhor venha, se manifeste. Pai, eu quero te pedir que essa palavra, porque quando o Senhor estava me dando essa palavra hoje à tarde, a sua presença encheu aquela minha sala. Amém. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como vimos ontem, o nome que é sobre todo nome. Aleluia. O nome que é mais poderoso do universo. Amém. Pai, visita cada família agora. Amém. O Senhor conhece cada família. Sim, O Senhor Pai. sabe as lutas que eles estão vivendo. Amém. O Senhor sabe o pânico, o medo que todo mundo está vivendo. O Senhor conhece as confusões familiares, o desemprego, o problema emocional, problema entre pais e filhos, problema entre filhas e mãe, problemas entre marido e esposa. Pai, o Senhor sabe das batalhas que a sua igreja está vivendo. Senhor, é exatamente como estava acontecendo lá com o tempo de Samuel. Aquele povo olhou para as nações e falou: nós queremos um rei. Eles estavam pensando que o Senhor não estava sendo bom. Pai, hoje nós estamos vivendo essa mesma situação. Tem muitas pessoas na sua família chamada igreja,
que estão pensando que o Senhor deixou de ser Deus, que o Senhor deixou de ser quem o Senhor diz que é. Pai, por isso eu estou te pedindo, no nome de Jesus, Amém. entra sobre as famílias Sim, agora. Pai, em nome de Senhor, Jesus. retira toda obra maligna, Em nome de quebra Jesus. toda estrutura maligna, Quebra, estabelece o teu poder agora em nome de Jesus, sobre cada família, Sim, Pai, Senhor. o espírito de confusão, de Em nome de separação, de divórcio, de traição, de violência, de agressão, Senhor, de rebelião, de Jezabel, de controle, de manipulação, tudo aquilo que está entrando nas suas famílias, Pai, aqueles que já são da igreja, já são da sua família, estão debaixo da sua direção, dos seus princípios, Senhor, agora quebra toda a fortaleza maligna, Senhor, põe a tua mão, traz cura, as famílias que pertencem ao Senhor, que estão aí sofrendo do Covid, que estão sofrendo, Senhor, de alguma doença, que não tem condições de ir no médico, Senhor, os hospitais estão lotados, ninguém consegue atender mais ninguém, Pai, os médicos estão apavorados, mas nós temos um Deus que é o provedor da nossa família, que é o protetor da nossa família. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Pai, e a função do Pai é proteger e prover. Por isso, no nome de Jesus, eu te peço, entra agora, Senhor, nesse momento, quebra todo o encantamento do Estado, que tem vindo sufocar a tua igreja, que tem vindo se levantar contra a sua igreja. Quebra isso na mente das famílias agora. Senhor, a família de Deus, a igreja é a família de Deus, nós somos a tua igreja, Pai. Estabelece o teu reino através do teu corpo chamado igreja. Eu peço agora, coloque a tua unção de milagre no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Olha que tremendo. Glória a Deus. Tem alguém aí ainda comigo? Tem. Vamos orar? Amém. Vamos orar por milagres, né? Hoje me mandaram um áudio. Nós oramos ontem pelo pai da pastora Mari, que estava muito mal. E hoje de manhã os médicos não sabem o que aconteceu. E falaram com a pastora Mari, ó, não sabemos o que aconteceu, mas ele está muito bom. Ele está muito bem. Respirando normal. Respirando normal, tranquilo, conversou por vídeo com os filhos. Ninguém sabe, que os médicos não sabem dizer o que aconteceu. Mas você e eu, nós sabemos. Porque nós oramos ontem. E nós vamos orar hoje. Amém? Vamos orar agora, junto aqui com a apóstola Rosíris. Tem um nome aí de alguém que passou a pedido de oração. Lê aí ela vai ler os nomes para a gente orar junto. A doutora Karen pediu pelo tio dela, o seu Manuel, pelo pastor Arthur, o Wesley, irmão da pastora Virgínia, também está com Covid, o Robson, primo da pastora Débora, que está internado já há 30 dias, Jaires pediu pela Maria Clara, que está no Hospital das Clínicas, a Márcia pediu por um vizinho que está incomodando muito, a Sônia pediu por Luciano Lopes, a Josi Abreu pediu pelo Vando, que está também internado no Hospital das Clínicas com Covid. A Sônia pediu pela Ana Carolina. A Dona Geni pediu pelos seus sobrinhos, que estão com Covid também. A Edith pediu pela família do Davi. A Luciana pediu pela Vilma. Ela está com insuficiência cardíaca. A Beatriz de Goiânia pediu pela sua família. E o pastor Walter de Colorado pediu pelos pais da pastora Marilza, que foram internados agora em estado grave. A Cristina pediu pela Thaís, porque a filha vai fazer uma cirurgia amanhã. E a dona Neide pediu pelo Aurélio e seu Antônio. Amém. E o pastor Luciano também pediu para orar pelo Isaac. O netinho dele vai fazer uma cirurgia, acho que é amanhã, e também vamos orar por ele. Então entenda o seguinte, os nomes que nós estamos colocando aqui, nós já leu e já apresentou isso diante de Deus. Agora nós só vamos orar para que os milagres aconteçam. Amém. Não só nos nomes que estão aqui, mas também em todas as pessoas que você lembrar agora. Amém. E o que eu preciso? Que amanhã você mande o testemunho, porque Deus vai fazer hoje. Amém, eu creio. Eu quero que você acredite. Sim.
Deus vai fazer hoje, por causa do princípio de família. E Ele é Pai, Ele é provedor e Ele é protetor. Amém. Vamos orar? Amém. Ore comigo pela tua necessidade. Ore pelo pastor Amarildo também na sua recuperação. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nomes, nós lemos aqui os nomes. O Senhor sabe os nomes que foram lidos. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. E agora nós estamos juntos para te pedir. Entra, Senhor, aonde estão essas pessoas? Entra no hospital, entra na UTI, na casa que aquela pessoa está em isolamento. Senhor, entra na ambulância. Entra, Senhor, aonde tiver essas pessoas. Pai, entra com o seu poder agora, Pai, em nome de Jesus. Entra com o teu milagre. Dá ordem aos seus anjos a respeito do seu povo. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é o provedor. Eu sei que o Senhor é o protetor da família, o Senhor que gerou o projeto, a instituição família, e nós estamos na família de Deus através do sangue do Cordeiro. Por isso, Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, protege a tua igreja, protege o teu povo, Senhor, as pessoas que nós estamos orando, estende a tua mão e faz milagre, para que o teu nome seja glorificado. Pai, o Senhor falou, tudo que você pedir, crendo no meu nome, vocês vão receber, para que o Pai seja glorificado. Senhor, o Pai de família, o Pai da família celestial vai ser glorificado com a sua ação. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, estende a tua mão agora, toca nas pessoas desses pedidos, mas toca também naquela pessoa que está nos hospitais, Senhor, independente do credo, da religião delas, aquelas pessoas que estão apavoradas, que estão em pânicos, Senhor, que estão aí achando que vão morrer, que pensam não vão sair dali, estão entubadas. Senhor, coloca a sua mão agora. Pai, nós estamos clamando, na sua ira tem misericórdia, na sua ira tem misericórdia. Pai, pedimos pelas pessoas da saúde, os médicos, os enfermeiros, Senhor, que estão, como conversava com aquela médica hoje, necessitados de uma nova unção, de um novo ânimo, porque eles estão ficando abatidos, Pai. Senhor, coloca a tua mão sobre os profissionais da saúde, coloca a tua mão sobre os profissionais da segurança, coloca as tuas mãos sobre os políticos, Pai, coloca a tua mão, oh Deus, coloca a tua mão sobre a economia da nação, coloca a tua mão sobre a igreja da nação, estabelece o teu reino, Pai, colocamos diante do Senhor esse momento de intercessão. Oh Senhor, eu creio que agora mesmo o Senhor está enviando anjos, eu creio que agora mesmo o Senhor está sacudindo a estrutura, Estado, para impedir, Senhor, que a sua igreja avance. Pai, agora coloca a tua mão, faz milagre mesmo, Senhor, que os médicos não saibam o que está acontecendo, que como o testemunho de hoje, ou aquele médico não sabia o que aconteceu, porque um dia antes aquele paciente tinha um problema muito sério de respiração, e sem eles entenderem nada, hoje ele já está melhor e vai embora amanhã. Oh Senhor, estende a tua mão, oh Pai, estende a tua mão, estende a tua mão. Aquela moça de Brasília que recebeu a oração do avô, na oração da segunda, Senhor, ele saiu do tubo, teve alta, um milagre sobrenatural. Oh Pai, nós cremos. Entra agora na vida do pastor Arthur, do pastor Amarildo, dos irmãos que estão necessitados de cura. Põe a tua mão agora, estabelece o teu reino. Nós cremos no Senhor, nós cremos na tua palavra, e a tua palavra diz: se você pedir, será feito, porque nada será impossível para Deus. Pai, nós cremos no Deus que temos, por isso colocamos diante do Senhor essa intercessão, abençoamos os pastores do nosso ministério no Brasil, nas nações, na igreja sede, pastores, líderes, famílias, declaramos a tua cobertura no Chile, no México, na África, estabelecemos o teu reino, declaramos a glória do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Uau! Há uma presença gloriosa. Aleluia. E todos os dias uma palavra. Amém. Até a Páscoa. Deus mandou fazer isso até a Páscoa. Amém. Então creia, participe. E agora eu queria que você que está aí e sentiu alguma coisa, uma presença de Deus, a glória de Deus, escreve aí: apóstolo, eu tive uma visão, senti aqui uma presença, meu Deus, está demais isso aqui.
Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Escreve aí que a pastora Rosília vai pegar e nós vamos falar. E quero te lembrar que você pode fazer as suas ofertas, seus dízimos, através do aplicativo da igreja. Aí você entra na página, vai ter lá como você pode fazer, através dos bancos, a transferência, através do Pix, e poder nos ajudar a manter a estrutura chamada igreja nessa terra. Amém? Espero que você tenha entendido a palavra de hoje, que você tenha compreendido sobre essas 3 estruturas que governam o mundo, que é família, Estado e igreja. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente. Eu te abençoo e amanhã te encontro aqui de novo para falar sobre superando os limites em nome de Jesus. Deus te abençoe.